tire da sua vida aquilo que não te leva a Deus. Estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. O Evangelho de hoje vem com muita força para que nós tenhamos a coragem de tirar da nossa vida aquilo que não é de Deus. Jesus vai expulsar do templo os vendilhões, aqueles que estavam se aproveitando de Deus, se aproveitando do templo em benefício de si próprios. Estavam se aproveitando para ganharem dinheiro. E estar no templo, mas não para adorar a Deus, Jesus vai expulsar. E vai dizer: não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Porque a casa do Pai é para se encontrar com o Pai. A casa do Pai é para conversar com Deus, é para estar com Deus. E não fazer comércio. Não tem outra finalidade. E os judeus, vendo aquela ação de Jesus, farão uma pergunta: que sinal nos mostras para agir assim? E a resposta de Jesus é: destruir este templo e em 3 dias eu o levantarei. Como é que pode? Um templo que passou muitos anos para ser construído e agora ele reconstrói em 3 dias. Claro que nós sabemos que essa reconstrução é o seu corpo. Jesus está falando da ressurreição. Ele ressuscitará no 3º dia. Veja bem, nós que somos batizados, nós participamos desse mistério de Cristo, da paixão, morte e ressurreição. Todos os sacramentos da igreja celebram a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Agora imagina você participando do sacramento, você é batizado, participando do sacramento, mas continua como vendilhão. Você, como diz São Paulo, você é sacrário vivo do Espírito Santo. Mas tantas vezes nós profanamos esse templo sagrado. Profanamos a nossa interioridade, deixando entrar conscientemente e consentindo presença de pensamentos e de coisas e de ideologias na nossa vida que não fazem parte de Cristo. Temos que pedir ao Senhor o vigor que Ele teve para expulsar os vendilhões, aquele mesmo vigor para nós, para termos a força de expulsar de nós aquilo que não nos leva à salvação. Para isso é o combate, é a luta. É para isso que fazemos direção espiritual. Por quê? Porque queremos combater. Primeiro, devemos querer combater. Antes de querer vencer, devemos primeiro querer combater. E muitos que são sacrários vivos do Espírito Santo vivem profanando e não veem nenhuma razão para combater. Esse é um grande problema. Então, combater para vencer a si mesmo, para vencer os vícios, para vencer as inverdades, isto é, vencer as mentiras, e entrar no nosso templo sagrado, na nossa interioridade, para adorar o único Senhor, não há outro Deus. Então essa força, esse vigor de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos hoje para sairmos vitoriosos. Mas a vitória, ela vem para quem luta, porque o Senhor dará graça. Mas não é que eu vou viver uma vida mais ou menos, ou uma vida do menos, que eu vou estar abundante de graça. Para receber a graça, o Senhor dará graça. Precisa de uma resposta, abertura do coração.
que não é somente um consentimento de um pensamento, mas é uma abertura do coração, da vida. É programar-se para vencer aquilo que não é de Deus. Hoje convido você comigo a fazer um exame de consciência. O que é que tem estranho dentro de mim e que eu considero como fonte da minha felicidade? Que na verdade é fonte de infelicidade. O que é que eu deixo que fique aqui dentro de mim e me domine? Então precisamos fazer essa pergunta. Porque aqueles que estavam no templo não eram adoradores de Deus, eram adoradores do dinheiro e de si mesmos. Jesus expulsa porque aquele lugar não é lugar de idolatria. Assim também a nossa interioridade não é lugar de idolatria. É um lugar sagrado, é terra santa. É lugar ignorado por muitos. E os santos místicos, quando chegam nesse lugar sagrado, e é que eles veem grandes maravilhas que suas palavras não conseguem traduzir. Aqui podemos lembrar de Santo Agostinho, a beleza eterna, a beleza infinita, o seu canto, a beleza de Deus que está dentro, quanto tempo que eu buscava fora e agora devo buscar dentro. Então, aqueles que não buscam adorar a Deus, vivem desorientados e pensam que são orientados, infelizmente, tornando-se orientadores de outros para os caminhos que não são da salvação, que é só um caminho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é seguir com Cristo para Jerusalém, porque antes da ressurreição teve Jerusalém, teve o caminho de Jerusalém, teve a paixão, teve as críticas, teve o sofrimento, teve a morte e a ressurreição. Há muitos que pensam que a vida espiritual é só viver a ressurreição. Outros que pensam que é só viver o sofrimento. Nós precisamos contemplar mais a Cristo. É viver todo esse mistério. Não nós como criativos nesse mistério, mas nós como abertos, aqueles que abrem a vida, o coração, que não dorme, que se esvelha, ou melhor, que se acorda para ver o Senhor. E não queremos ver somente o Senhor passar, nós queremos caminhar com o Senhor. Há quantos que viram Jesus entrando no templo, mas não acompanharam Jesus. Há tantos que viram Jesus entrar em Jerusalém, mas não acompanharam Jesus. Mas acompanhar Jesus não é só acompanhar Jesus e ser um espectador do seu caminho, um espectador dos seus passos. Mas é assumir de Cristo todos os gestos, todos os sentimentos. Assumir esse vigor de Cristo quando expulsa os vendilhões do templo. Quais são os vendilhões do seu templo sagrado que você mantém com muita estimação? Faça esse exame de consciência. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos conserve no seu amor. Amém.